a, ouve, traz. As palavras diferentes com a mesma pronúncia. Hoje aprendemos palavras homófonas. Sejam bem-vindos, vamos ver os exemplos. A, escrito assim, H-A, com acento, é a terceira pessoa singular do verbo haver, do presente do indicativo e significa existir. Hoje não há muitas pessoas nas ruas. Hoje não há muitas pessoas nas ruas. Ou, hoje há só uma pessoa na aula. Sou eu. A, com acento, significa é uma contração da preposição e do artigo definido. Vamos à praia. Vamos à praia. Ele vai à casa. Ele vai à casa. Preposição e artigo definido. A mais A. E a terceira, A também. Já estás aqui. Então é uma interjeição de alegria. Já estás aqui, que bom. Já estás aqui, que bom. Ouve. O verbo haver, também como aqui, mas isto foi o presente do indicativo e isto é pretérito perfeito simples. Pretérito perfeito simples. Terceira pessoa singular também. Houve muitas pessoas na festa. Houve muitas pessoas na festa. Ou ontem houve muitas pessoas nas ruas. Ou ontem não houve muitas pessoas nas ruas. Este verbo, quando significa existir, usa-se sempre na terceira pessoa singular. Então, não importa se existe uma pessoa, um objeto, ou muitas pessoas ou vários objetos. Há uma pessoa na aula, há muitas pessoas na aula. E a segunda palavra, houve, também. Houve é a terceira pessoa singular do verbo ouvir. Ouvir, terceira pessoa singular do presente do indicativo. Houve, ele ouve, ela ouve, o senhor ouve, a senhora ouve. Ele ouve notícias cada dia. Mas também esta forma ouve pode ser imperativo. Então, presente ou imperativo. Na segunda pessoa singular, então tu ouve o que te estou a dizer. Ouve o que te estou a dizer. Traz. A pronúncia é com sh. Traz. Isto é o verbo na terceira pessoa singular do presente do indicativo, mas também, como aqui, pode ser e a segunda pessoa no imperativo. Então, tu traz. O tempo moderno traz ideias novas. O tempo moderno traz ideias novas. Agora não disse traz, mas traz. Porquê? Porque aqui ligamos traz ideias. Temos Z entre duas vogais. A e I. A, Z, I. Traz ideias novas. O tempo moderno traz ideias novas. Então, pode ser presente, terceira pessoa singular, ou pode ser imperativo da segunda pessoa singular. Traz o teu dicionário. Mais uma vez. Traz o teu dicionário. Ligamos. Ou traz o teu dicionário, se não ligamos as palavras. Também a palavra traz é uma preposição. Lemos de frente para trás. Lemos um livro de frente para trás. Da primeira página
até a última página. Lemos de frente para trás. E esta palavra usa-se com preposições como para, ou por, ou de. De trás, por trás, para trás. Está claro? Imigrante, imigrante. A palavra com E significa a pessoa que sai do país. Já sei que isso não parece um país, mas imaginem. Então, o país, a pessoa que sai do país, e imigrante, escrito com a letra I, significa uma pessoa que quer residir no nosso país. Tem a mesma pronúncia. Imigrante, imigrante. Nós, pronome pessoal, isso é a primeira pessoa plural. Nós gostamos de português. E nós, com Z, isso é fruta de nogueira. Fazemos uma frase com duas palavras. Nós gostamos de nozes. Aqui não digo noches, digo nozes. Nós gostamos de nozes. Porque aqui a letra Z fica entre duas vogais. O e E. Nozes. Vocês gostam de nozes? Sinto, sinto. I nasal. Sinto. Sinto, a primeira palavra, com S, é a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo, do verbo sentir. E só esta primeira pessoa tem a forma irregular. Digo, eu sinto, mas tu sentes, ele sente, nós sentimos, eles sentem. Não me sinto bem. Hoje não me sinto bem. Tenho dores de cabeça. Ou tenho febre. Sinto. E quando se escreve com C, significa aquela coisa que se ajusta à cintura. Isto é um cinto. Cinto. Também significa o cinto no carro ou no avião. Existe a expressão apertar o cinto, o que significa reduzir os gastos. Com o meu salário, tenho de apertar o cinto, não posso gastar assim muito. Mas conselho, com C, significa município. O Concelho de Lisboa tem 24 freguesias. O Concelho de Lisboa tem 24 freguesias. E conselho, com C, significa uma sugestão. Dar uma sugestão, sugerir alguma coisa, aconselhar. Não gosto de dar conselhos a ninguém. E vocês? Dão os conselhos aos amigos? Cem. A primeira palavra com C é o número 100. Tenho cá uma nota de $100. E a segunda palavra, escrita com a letra S, é o contrário de com. Eu bebo café sem açúcar. Não deito açúcar no meu café. Acento e acento. Isto é E nasal em acento. A primeira palavra significa um lugar para sentar. Quando vou de avião, prefiro os assentos ao lado da janela. Um assento ao lado da janela. E a segunda palavra, com C, pode significar o acento gráfico. Algumas palavras portuguesas têm o acento gráfico, como o verbo ser na terceira pessoa do singular, ou pão, ão, o acento gráfico em cima de A. Também o acento pode significar o sotaque, a maneira de falar. Gosto do acento de Lisboa. E vocês, de que acento é que gostam?
Cético, cético. A primeira palavra é escrita com C e isso significa uma pessoa que duvida, que não acredita. Dizemos, ele é muito cético em relação à medicina alternativa. Ele é muito cético em relação à medicina alternativa. Ele não acredita. E a segunda palavra, escrita com S, significa contaminado, infectado. Usamos o antisséptico para desinfetar as mãos. Usamos o antisséptico para desinfetar as mãos. Vês, vês. A primeira palavra é a segunda pessoa do singular do presente do indicativo do verbo ver. E a pronúncia é vês, também como aqui, vês. Como vês, estamos a aprender português. A segunda palavra, vês, pode ter vários significados. Aqui temos um exemplo. Agora é a tua vez. Então, agora é o teu turno. Agora tu podes falar. Agora é a tua vez. Na próxima vez aprendemos linguagem idiomática, por exemplo. Área e área. A primeira palavra significa zona. Quero viver nesta área. Quero viver nesta zona. E a segunda palavra, área, significa melodia, uma composição. Adoro esta área que estamos a ouvir. Adoro esta melodia, esta composição que estamos a ouvir. Incerto, com C, é o contrário de certo. Então, com dúvidas, ou que não está certo, que não é certo. O futuro é sempre incerto. Não sabemos o que será. E incerto é o particípio passado do verbo inserir. O cartão está incerto na caixa multibanco. Inserimos o cartão, portanto, o cartão está incerto na caixa multibanco. Bem, acabamos aqui e vemo-nos na próxima. Muito obrigada pela vossa atenção e até já. Adeus!